Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha, que será um planejador de meta de economia. E esta planilha, basicamente, vamos inserir uma meta financeira de valores a serem guardados, valores a serem poupados, o prazo em meses que desejamos atingir essa meta e também vamos registrando mês após mês qual foi o valor depositado, economizado, poupado naquele mês. E de acordo com essas informações, dinamicamente, automaticamente, é calculado o valor mensal estimado, ou seja, quanto por mês, em média, deve ser depositado para atingir a meta no prazo estabelecido, a soma dos depósitos, que será então o total já poupado, o total já economizado de valores por meio dos depósitos, o valor que falta, então, qual a diferença entre a soma dos depósitos e a meta estabelecida. E também teremos um percentual de progresso, um percentual atingido dos depósitos realizados em relação à meta, que inclusive é bastante interessante, pois, dinamicamente, é gerada uma barra de progresso que reflete este percentual. Então, vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isto. Aqui, então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Temos aqui uma primeira tabela que iremos inserir o valor da meta e o prazo em meses que desejamos atingir essa meta. E também temos aqui alguns exemplos de valores de depósito, que iríamos, no caso, mês após mês registrando. Então, por exemplo, num mês depositou, guardou, economizou 1.000, no outro 800, no outro 900 e assim por diante, poderia ir sendo registrado. Vou deixar como exemplo o valor 1.000 para facilitar a compreensão dos conceitos da aula. Meta financeira, então vou inserir aqui, por exemplo, quero poupar, economizar, digamos que R$ 12.000 no período de 12 meses. Aqui uma informação interessante também, todos os locais, as células onde receberão valores, vamos utilizar este atalho, esta opção de formatar como moeda, para já deixar no tipo de dado adequado, que no caso, para este exemplo, é o formato de moeda, o real. Muito bem, então, meta financeira 12.000 no prazo de 12 meses. Vamos lá. Valor mensal estimado, ou seja, quanto em média por mês teremos que poupar para atingir esta meta neste período de 12 meses. Aqui, basicamente, vou digitar igual, seleciono a meta, barra, que irá representar a divisão, e o valor em meses. Então, R$ 12.000 dividido por 12 meses, apertando Enter, valor mensal estimado a ser depositado é o valor de R$ 1.000. E ao longo do período poderia acontecer, por exemplo, em um mês depositou 1.100 e no outro depositou 900, por exemplo, ainda está ok dentro da média, pois somou 2.000 ao longo de 2 meses. Muito bem, soma dos depósitos. Como podemos dinamicamente somar os valores que vão sendo inseridos nestas informações de depósito ao longo dos meses. Vou digitar então aqui na soma dos depósitos igual a soma, esta função que irá realizar a soma de uma série de números e ou células. Selecionando a função e selecionando o intervalo de dados que irá receber valores de depósitos, fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente a soma ocorrendo. Então, por exemplo, se no primeiro mês foi realizado o depósito de, digamos, R$ 800, soma 800. Segundo mês, vamos lá, por exemplo, 1.200, soma 2.000. E assim, dinamicamente, vai sendo atualizado as somas de acordo com a análise deste intervalo, que receberá os valores dos depósitos. Muito bem. Então, valor que falta. Aqui, inclusive, vou alterar alguns valores para este exemplo. Muito bem. Valor que falta. Aqui, então, vou digitar igual. Basicamente, vamos selecionar o valor da meta menos o valor que já foi depositado. Então, este retorno da soma dos depósitos. Então, meta financeira menos soma dos depósitos. Temos aqui o valor que falta. Então, por exemplo, no momento, vou fazer aqui alguns ajustes. Digamos que a soma dos depósitos esteja somando 10.000 e a meta financeira seja 12.000, economizado, poupado ao longo dos 12 meses, valor que falta 2.000.
pois já foi depositado, guardado, poupado 10 mil, porém, a meta é 12 mil, então o valor que falta, 2 mil. Muito bem, percentual atingido. Queremos este percentual, quantos por cento da meta já atingimos? Então, por exemplo, se tivéssemos atingido o valor de 6 mil, nessa comparação da meta de 12 mil, isso seria, por exemplo, 50%. Ou atingindo, por exemplo, 12 mil, isso seria 100%. E vamos fazer isso dinamicamente. Então, aqui onde receberemos o percentual atingido, vou utilizar esta ferramenta de formatar como porcentagem, para já deixarmos um tipo de dado adequado. E estando formatada para porcentagem, digito igual soma dos depósitos, que é o valor que já foi poupado, o valor que já foi economizado, barra, que irá representar a divisão, a meta financeira total. Então, esta relação da soma dos valores já poupados, economizados, pelo valor total estabelecido na meta. Então, apertando Enter, já temos aqui o percentual. Então, novamente, por exemplo, se tivesse economizado, poupado no momento, digamos que o valor de 6 mil, isso representaria 50%. Já chegando mais próximo do valor total, digamos, o valor completo 12 mil, percentual atingido 100%. Muito bem. E agora temos mais duas interações importantes. Uma delas, queremos adicionar uma formatação, uma estilização condicional, para destacar em quais meses foi atingido ou passou o valor a ser poupado, o valor a ser economizado. E também, por último, mas não menos importante, a barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada. E se você está gostando do conteúdo e da didática da aula até o momento, aproveita e deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando mais conteúdos. Muito bem, então aqui vou selecionar este intervalo de dados, que receberá os valores poupados, valores economizados ao longo de cada mês. Vou abrir o menu Formatar e selecionar esta opção de formatação condicional. Aqui, então, neste intervalo da célula E2 até a célula E13, regras de formatação, formatar a célula C, e aqui vamos selecionar a opção de a fórmula personalizada é. E aqui, basicamente, vamos digitar, então, essa fórmula personalizada que será, neste exemplo, igual a E2, que é esta primeira célula deste intervalo, que irá de E2 até E13. Então, iniciando em E2, igual a E2, se esse valor for maior ou igual ao que temos aqui na célula B9, que é o valor mensal estimado, queremos estilizar em verde, por exemplo. Porém, aqui tem um detalhe importante. Será analisado a célula E2, depois E3, E4, E5, E6 e assim por diante. Porém, aqui nesta comparação, queremos sempre comparar com a célula B9, que é onde temos o valor mensal estimado. Não queremos comparar com B10, B11, nem nada disso, sempre com a célula B9. Então, para isso, utilizaremos uma referência absoluta. Para isso, vamos utilizar o símbolo de cifrão antes da referência da coluna B e o símbolo de cifrão antes da referência da linha 9. Então, cifrão B, cifrão 9. Então, se o valor na célula E2, depois E3, E4, E5 até E13, que é o intervalo, for maior ou igual ao que há nesta célula B9, que é o valor mensal estimado, vamos aplicar um estilo de formatação, por exemplo, na cor verde. Apertando em concluído, vamos testar. Então, aqui o valor mensal estimado, considerando meta de poupar 12 mil em 12 meses, o valor mensal estimado é poupar em média 1.000 por mês. Então, se, por exemplo, tivéssemos poupado, vou apagar aqui os valores, 500 no mês, não há nenhuma estilização, não há nenhum destaque. 999, nenhuma estilização, nenhum destaque. Porém, se, por exemplo, depositar 1.000 no terceiro mês, já temos essa estilização, essa formatação condicional. Ou 1.100 também já possui essa estilização. Então, dessa forma, valores maiores ou iguais ao valor mensal estimado são destacados. Já, por exemplo, se a meta fosse 6.000 ao longo de 12 meses, que representa o valor mensal estimado de 500 por mês, em média, aí sim, esses valores já seriam destacados. Nós tivéssemos aqui um 499, um 400, não seria destacado. E dessa forma, podemos dinamicamente estilizar, formatar os meses que possuem um valor maior ou igual ao valor mensal estimado. Então, vou fazer aqui alguns ajustes.
Muito bem. Então, inserindo alguns valores, apenas para exemplo. Ótimo. E para finalizar, então, a barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada. Então, para isso, digito igual sparkline, essa função que irá criar um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Seleciona a função, dados. Queremos analisar qual é o intervalo de dados? Basicamente, queremos que a barra de progresso reflita o percentual atingido. Então, eu vou selecionar a célula B12, que possui o percentual. Ponto e vírgula e agora as opções para personalizarmos essa barra de progresso. Então, aqui vou abrir e fechar chaves. Entre as chaves, abrir e fechar aspas duplas. E entre as aspas duplas, vou digitar chart type, que é o tipo de gráfico. Após o fechamento das aspas, barra invertida e novamente abrir e fechar aspas duplas e entre elas chart type. Então, bar é um tipo de gráfico, é um gráfico de barras. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, novamente, abrir e fechar aspas duplas e entre elas color 1, a cor primária da barra de progresso. Após o fechamento das aspas, barra invertida, novamente, abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar green, que é verde em inglês. Então, a cor primária da barra de progresso será a cor verde. Após o fechamento das aspas duplas, mais uma vez, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas e entre elas max, valor máximo da barra de progresso. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida, o valor 1, que representará o 100%. Apertando Enter, já temos a barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada. Então, por exemplo, vou atualizando aqui alguns valores dos depósitos para simularmos. Vamos lá, vou adicionar de 500 em 500, por exemplo. Então, dinamicamente, a barra de progresso iria sendo atualizada. E dessa forma, poderia facilitar a monitorar, planejar uma meta de valores poupados, valores economizados, considerando o valor total da meta, o prazo em meses e os depósitos realizados mês após mês. E agora que aprendemos um pouco mais sobre divisões, função soma, subtrações, percentuais, barra de progresso com a função sparkline e também formatação e estilização condicional no planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.